Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. O Evangelho de hoje, terça-feira, dia 1º de novembro, está em Lucas, capítulo 14, versículos de 15 a 24. Mais uma vez, nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu: Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados: Vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um terceiro disse: Acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: Sai depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O empregado disse: Senhor, o que tu mandaste fazer foi feito, e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: Sai pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui, para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Meus irmãos, nós estamos diante desse trecho do Evangelho que é uma grande chamada de atenção. O trecho de hoje do Evangelho começa com um homem que estava à mesa com Jesus e esse homem começa a imaginar a alegria que vai ser um dia estar à mesa com o próprio Deus. É irônico porque ele está à mesa com o próprio Deus. O Cristo está ali. O Cristo que é Deus e homem. É irônico, é engraçado esse começo. Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. O reino de Deus já está ali. O próprio Cristo é o reinado de Cristo, de Deus entre os homens. Mas Jesus aproveita aquela boa intenção daquele homem que está imaginando a possibilidade de um dia comer o pão, comer a refeição no reino de Deus, e diz para esse homem que o dono do banquete celeste, do banquete do céu, chamou pessoas para participarem desse banquete, dessa ceia. Um não foi porque tinha que cuidar dos seus campos, o outro não foi porque precisava experimentar as juntas de boi que ele havia comprado, o outro não foi porque tinha acabado de se casar e não podia atender aquele chamado do dono da festa. E o próprio texto do Evangelho diz que isso tudo era desculpa. O primeiro ponto que a gente já poderia refletir a partir do Evangelho de hoje é: quais as desculpas que nós temos apresentado para deixar de fazer a vontade de Deus, para não estar em comunhão com Ele? Nós, muitas vezes, como é o caso desses exemplos aqui do Evangelho, colocamos o ter acima do paraíso, colocamos o prazer acima do paraíso, colocamos nossas preocupações, às vezes o nosso poder, o nosso status, a nossa indiferença acima do reino de Deus. Nós vamos colocando o nosso eu, as nossas preocupações, as nossas coisas, como se nós fôssemos o centro de tudo. Vamos nos apegando a alegrias e prazeres passageiros, a seguranças deste mundo, e deixamos de voltar o nosso olhar para o essencial, para aquilo que não passa. Quantas vezes a gente perde tempo na vida fazendo as escolhas mais contraditórias, mais enviesadas, trocando tudo, e deixamos de abraçar aquilo que realmente não passa. Vivemos só para a matéria. Nos preocupamos só, com o dinheiro que nós vamos ganhar, com a segurança financeira que uma atitude vai nos dar, e vamos deixando
a vontade de Deus para depois, para depois, para depois, para depois, para depois, e depois que a gente percebe, está numa vida vazia, às vezes angustiada, porque vamos sempre colocando o essencial para depois, para depois, para depois, e sempre ocupando na prática, como prioridade da nossa vida, as coisas que passam. Aquilo que vai nos dar um bem-estar maior, e por aí vai. E um segundo ponto, Jesus apresenta o dono do banquete, que representa o próprio Deus, mandando que o seu empregado, poderia ser os anjos, sei lá, para chamar os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos para fazer parte do seu banquete. E aqui vem um outro ponto que eu queria propor para a nossa meditação hoje. Se nós queremos ter intimidade com o paraíso, precisamos ter intimidade com o Senhor, que é o quem dá a festa no paraíso, e temos que ter intimidade com aqueles que estão próximos, ou que estarão próximos a Ele nesse banquete. Os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Nós temos intimidade com esses que, segundo o próprio Cristo, estarão no banquete celeste. Nós vamos preparando o nosso caminho para o céu à medida que nós vamos tendo intimidade numa vida de serviço. Reconhecer a presença do dono do banquete, do próprio Deus, naquele deficiente, naquele pobre, naquele esquecido, naquele marginalizado, naquele desprezado. Amando o dono da festa, o dono do banquete do paraíso, naqueles irmãos. E à medida em que eu vou crescendo em intimidade com eles, eu vou crescendo em intimidade com aqueles que um dia vão compartilhar com a graça de Deus o banquete celeste comigo. Será que eu tenho essa abertura? Será que eu tenho essa disponibilidade para crescer em intimidade com esses que o Senhor chama a participar do seu banquete? Você já deve, talvez, ter passado pela situação de estar numa celebração, numa festa, em que você não conhece ninguém. E você sente que aquilo não é o seu lugar, você se sente desconfortável com aquilo. Você se sente como não parte daquela celebração, porque você não tem intimidade com ninguém, você não conhece ninguém. A partir do Evangelho de hoje, lembremos, lá no banquete celeste, não são os donos desse mundo que estarão. Eles, como donos do mundo, poderão ganhar coisas que passam. Terão bens, prazeres, poderes que passam. Mas por mais que vivam muito, vivam, sei lá, 80, 90, 100 anos, o que é esse tempo comparado com a eternidade? Do que vale ganhar esse mundo e perder a eternidade? Se nós queremos participar do banquete celeste, vamos desde já crescendo em intimidade com o Senhor e crescendo em intimidade com aqueles que estarão no banquete. Os abandonados, onde o próprio dono da festa se deixa encontrar. Vamos meditar a partir disso e que o Evangelho de hoje motive em nós uma verdadeira conversão. Para que, ao contrário desses convidados que não vão provar do banquete, porque não quiseram, nós não coloquemos as coisas do mundo, as coisas materiais, em primeiro lugar. Busquemos aquilo que não passa, aquilo que não passará, do que vale ganhar o mundo inteiro e vir a perder a vida eterna, do que vale nos esforçar e gastar tanto tempo com coisas que passam, com coisas materiais, com falsas seguranças e, no fim das contas, perder a própria salvação. Vamos trilhando esse caminho de salvação, nos tornando íntimos do Senhor, nos tornando íntimos dos pobres, dos abandonados, dos marginalizados, amando, gerando salvação, cada vez mais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.